as tuas mãos, aproveita esse momento de louvor e dar a Deus agora, da tua autoria mesmo, uma oração que envolva o contexto da sua vida. Aleluia, Pai, obrigado, Senhor. Somos gratos pelo privilégio de poder estar aqui. Esta oportunidade é tua e nos sujeitamos. Queremos dar honra devida. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E esse é um tempo muito apropriado, Senhor, para usar a nossa fé, crer em Deus, reconhecer o Senhor como o nosso galardoador que nos abençoa. A verdade da tua palavra, Pai, que assegura o teu cuidado e a tua salvação. Queremos aproveitar bem esse tempo, que seja um tempo de evangelização, que o Senhor possa nos enriquecer com uma forte convicção. Pedimos a percepção para aprovarmos as coisas excelentes. Eu declaro paz e que a vinda de cada uma destas pessoas encontre, Senhor, em você uma resposta, uma ajuda. Nós te damos graças, te amamos e celebramos a tua fidelidade. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Boa noite a todos. Que a graça e a paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Que alegria poder voltar aqui e para comemorar 27 anos, amém? Parabéns, pastor Joel. Que perseverança, estávamos conversando aqui do início desse trabalho, né? É perto, né, daquilo que aconteceu em Campina Grande, a gente lá completa 32, aqui vocês 27, então está pertinho o que Deus tem feito através dessa palavra, né, que veio através dos nossos missionários, o apóstolo Band, Mama Jen, que está conosco ainda, aquilo que tem sido feito através do apóstolo Guto, celebra muito o que está acontecendo aqui com vocês, a nossa diretoria. Então, para mim, é uma alegria poder voltar, ver que vocês estão bem, dando continuidade, e que venha os próximos anos, amém? Estamos juntos. Essa palavra que Deus nos confiou, ela é poderosa, né? Tem produzido muitos resultados, temos desfrutado mesmo de um avivamento. Fazem 32 anos que eu estou envolvido, que eu tive a oportunidade de ser inserido nesta visão, e eu conto que são 32 anos de avivamento. Eu estou animado tão quanto no começo, agora com frutos, com experiência, com resultados, para animar os mais novos e dizer, vale a pena, amém? Perseverar, esse é um caminho que verdadeiramente Deus está associado, Deus está envolvido. Na verdade, não é uma tentativa nossa de chamar a atenção de Deus, não, Deus já está atraído por a gente, né? É uma resposta nossa, né, a essa iniciativa de Deus de nos acolher, né, para manifestar a bênção nas nossas vidas. Que maravilha, né? Você que faz parte aqui da igreja, eu não sei se você compreende a oportunidade que isso representa, né, de estar associado a uma visão, a uma porta aberta, a um lugar que Deus levantou com o propósito mesmo de abençoar. É o que Deus faz. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Né? De Deus não vem nada ruim, pode ter certeza disso. Por Deus é vida abundante. Por Deus é paz nesta casa, né? Ele está mesmo interessado e Ele tem poder para promover isso, né? Depende da nossa resposta, depende da nossa abertura. Eu acho que essa questão da evangelização, né, do ensino da palavra de Deus se faz necessário de forma consistente, persistente, para que a gente não venha sofrer o dano da falta de conhecimento. A Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo perece. E a gente precisa mesmo entender. E eu acho que mesmo tendo ouvido bastante,
a gente ainda precisa ajustar muita coisa. Eu ministrava hoje de manhã lá na igreja do pastor Eduardo e falava, né, do cuidado que a gente carrega, porque às vezes a gente está na igreja respondendo uma inclinação religiosa, que corre o risco de estar seguindo apenas uma tradição. Então, por mais que a gente escute a verdade, a gente continua no hábito que a gente foi educado. E limita muito, porque tem muitas faltas de informações verdadeiras que promovem, né, a plenitude do que Deus tem para as nossas vidas. Uma vida religiosa, né, como nós fomos educados, que consegue trazer a gente à igreja, mas muitas vezes não consegue ligar a gente a Deus, porque não desenvolve a fé, né? A fé agrada a Deus, é por fé o relacionamento com Deus, é por fé que se recebe de Deus. Então, corremos o risco de vir à igreja para cumprir uma obrigação religiosa, desvinculado do compromisso de entender o que está ouvindo, para poder colocar em prática, porque é isso que verdadeiramente vai determinar o resultado nas nossas vidas. Eu tenho boas novas para você hoje à noite, amém? Glória a Deus. Estamos falando sobre essa fidelidade, né, tanto nossa como de Deus, a unidade que corresponde da nossa parte de responder ao que temos visto como exemplo em Deus. Mas eu quero comunicar, né, da parte do Senhor a palavra que Ele colocou no meu coração. Você é muito bom. Amém? Deus te habilitou. Deus tem um plano maravilhoso. O diabo trabalha para deixar a gente fora disso. Eu não sei se você conta com essa oposição ferrenha, contínua. Temos um inimigo que não é só inimigo nosso, é inimigo de Deus. E isso deixa ele com mais raiva da gente. Então, talvez você diga, eu não fiz nada contra esse camarada e ele me persegue. É porque é uma rixa antiga, amém? Ele tem essa inimizade com o nosso Pai e quer se vingar na gente. Mas o nosso Pai nos amou de uma tal maneira que já providenciou salvação, nos muniu com armas poderosas em Deus, que nos torna capazes de poder vencer até mesmo fortalezas pelo poder que Ele tem colocado nas nossas vidas. Então, hoje você vai receber algumas lembranças para alguns e informações novas para outros, de maneira que nós vamos terminar esse culto debaixo de uma convicção que vai assegurar os nossos próximos passos bem-sucedidos. Eu não sei se você entende que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é verdade. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia mostra, né, o interesse de Deus de forma igual a todos. A Bíblia diz, por exemplo, né, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, diz que Ele concedeu dons, né? E a uns Ele concedeu para ser apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, tendo em vista. Eu quero que você perceba o que Ele tem em vista, né? Ele enviou Jesus também porque Ele tinha em vista. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, olha o que Deus tinha em vista, alcançar pessoas. Deus concedeu os dons, tendo em vista o aperfeiçoamento. Você sabe o que é aperfeiçoar? Amém? O que é aperfeiçoar? Deus tem em vista o nosso aperfeiçoamento. Aí tem uma palavrinha aqui que eu gosto demais. Até que todos. Olha que palavra maravilhosa. Isso é muito bom no contexto de vida em que vivemos, porque a gente tem sido assolado com essa ideia que só alguns conseguem, que só alguns têm vida boa, que só alguns Deus tem um propósito. A maioria vive uma vida abaixo, é uma subvida. E o pior, pensando, foi isso que Deus escolheu para mim. Quando a Bíblia diz que Deus tem propósito de aperfeiçoar todos, até que todos cheguem aonde? A unidade. Amém?
até que todos cheguem à perfeita, amém, varonilidade. O que quer dizer isso? Deus tem medida cheia para você, meu irmão. Deus não te chamou para ficar pela metade, e nem Deus te chamou para ficar no começo. Deus tem perfeita varonilidade, Deus tem maturidade para você, Deus tem medida cheia para você, plenitude para você. Agora o problema é que a maioria tem terminado as suas vidas sem desfrutar disso. Muitos continuam sem desfrutar dessa plenitude da salvação adquirida, né? O diabo, ele é um inimigo que tem intenção, e a arma dele é engano. Tem um texto nas Escrituras que diz assim, que o Deus desse século, se referindo a Satanás, ele cegou os olhos do entendimento. Os olhos do entendimento. Então, o problema está incapaz de entender. Você está comigo? Olha a estratégia que Satanás tem usado e pessoas nem percebem. Elas atribuem que são elas mesmas. Elas atribuem essa limitação ao destino. E muitas vezes até mesmo o propósito de Deus. Mas é um efeito de uma ação demoníaca, cegar os olhos do entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, o diabo tem medo que você saiba tudo. Porque se você souber, você não fica mais tão doméstico, não. Você vai ficar um pouco selvagem, você vai ficar intrépido, você vai ficar ousado. Porque quando a gente descobre os nossos direitos... Algum tempo atrás, eu conto esse testemunho porque vai ajudar você. Eu não era bem atrás, no começo. E eu lembro que eu saí de Campina Grande para Recife, alguns aqui conhecem. Se for de carro, é um percurso aí de 3, 4 horas de viagem. Saí de Campina Grande para Recife para pegar um voo. E quando eu cheguei para fazer o check-in, a funcionária informou, o seu voo foi cancelado. Ele só vai sair amanhã. E eu pensei, voltar para Campina Grande, 4 horas de volta, 4 horas, não vou voltar. E já fiquei procurando um banco mais largo para dormir. Você está comigo? E pensando assim, e tentando administrar, alguém estava atrás, bateu no meu ombro e me evangelizou. Ela disse, você sabe que a companhia tem a obrigação de colocar você no hotel? O meu olho fez, Você está comigo? Ela disse, tem, e tem mais, ela é obrigada a dar alimentação para você. Meu irmão, eu estiquei assim e voltei para o balcão e já bati assim com força. Diga, conhecimento. E eu disse, jovem, volta aqui. E eu disse, você sabia que a companhia tem a obrigação de me colocar no hotel? Conclusão da história. Fui para o hotel e fiquei orando para o voo adiar de novo. Oh, aleluia! Conhecimento da ousadia. É por isso que o diabo cega os olhos do entendimento para você viver uma subvida, achando que foi Deus que planejou isso, e você diz, está tudo bem. E não faz nenhum movimento. Quero te dizer que quando Deus decidiu trabalhar ao nosso favor, Ele decidiu para fazer bem feito. E quando Jesus declarou na cruz do Calvário, dizendo, Pai, está consumado, Ele está dizendo, eu completei a missão que você me enviou a fazer. Eu ouvi, na verdade, li num livro de Watmani, ele fala sobre autoridade, e eu achei interessante algo que ele colocou lá. Ele diz, redenção para a gente, né, a definição de redenção que a gente tem, é ter de volta, mediante o pagamento de um preço. É mais ou menos o que acontece num sequestro, quando alguém cobra lá e a pessoa paga para poder ter de volta aquele refém. Isso é redenção, é ter de volta, mediante o pagamento de um preço. Foi o que Deus fez, né? Deu o seu Filho, enviou Jesus para derramar o seu sangue. A Bíblia diz que não foi ouro ou prata que nos resgatou, mas o precioso sangue de Jesus.
Deus pagou o preço para nos ter de volta. E aquele ministro questionou o seguinte: mas o que é redenção para Deus? Redenção para a gente é ser resgatado. E se a gente não tiver cuidado, a gente fica com essa mentalidade. Estávamos sequestrados pelo diabo, Deus quis nos tirar dessa condição, salvou a gente e disse: corre, 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 se salva. E parece que a gente está correndo, né, para se salvar. Ele disse: salvação é redenção para Deus, não é isso não. Redenção para Deus é, sim, trazer de volta mediante o pagamento de um preço, não para sair correndo, mas para ser restituído na posição original para o qual o homem foi criado. Amém. É por isso que uma das coisas que Jesus disse quando ressuscitou, ele disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Em outras palavras, eu estou dando de volta a autoridade que vocês perderam lá no Éden por causa do pecado. Eu estou colocando de volta vocês no governo. É por isso que o diabo tem tanto medo que você descubra isso. Que um filho de Deus, nascido de novo, ele está no comando. A gente não está fugindo. A gente foi levantado nessa posição de autoridade, igreja para Deus, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu Deus do céu, como você é importante. E o diabo quer te deixar triste, dizendo que você não é ninguém. Ele só consegue naqueles que ele tem cegado os olhos do entendimento. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Os mesmos olhos que Satanás intenciona cegar, Deus trabalha para iluminar. Efésios 1, versículo 8 diz: iluminados os olhos do vosso entendimento. De novo, entendimento. É aqui que vem iluminação. É aqui que se resolve as coisas. Se você for iluminado, meu irmão, você pode estar no meio do caos, você faz uma festa, porque você sabe, há esperança, tem jeito. Basta uma palavra para iluminar o teu caminho e você ficar animado para você perseguir o seu futuro. Os olhos que Satanás intenciona cegar, Deus também está trabalhando para iluminar. Iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes. O diabo trabalha para você não saber, Deus trabalha para você saber. É por isso que está tendo esse culto aqui agora. É por isso que existe igreja, é por isso que existem ministros. Para ser esse mecanismo de Deus na evangelização. Em comunicar verdades que você precisa saber para você poder reagir. Iluminar os olhos do coração para saber o quê? 3 coisas. Para saber a esperança do seu chamamento. Para o que você foi chamado? Qual o sentido da sua existência? Oh, aleluia. A gente está desperdiçando a vida. A Bíblia diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Olha como tem sido a vida de alguns. E para não dizer de muitos. Nós terminamos o dia e dizemos assim: ó Deus, muito obrigado, porque escapei hoje. E a gente tem que escapar como se fosse. Não, Deus não te colocou aqui para viver escapando. Você está comigo? Ele nos colocou aqui para reinar. Para estar no controle. Um dia chegaram para Jesus e disse: Jesus, não faz não, tu não pode fazer não, tu estás debaixo de ameaça. Jesus disse assim: diga para aquela raposa, eu vou pregar hoje, eu vou pregar amanhã. Ou seja, as circunstâncias não dominam sobre a minha agenda, sobre aquilo que Deus tem sobre a minha vida. Posicionamento em saber o que é, o que pode e o que tem a seu favor. Jesus tinha uma consciência tão grande de salvação, que quando tentaram prender ele,
Ele disse, quando Pedro tentou salvar Jesus com aquela espada, Jesus disse, vocês não sabem de que reino vocês são? Se eu quisesse agora, eu oraria ao Pai, e Ele mandaria uma legião de anjos. Se um anjo só já fez um estrago numa cidade, imagina uma legião. Olha a consciência que ele tinha de proteção, de segurança e de salvação. Aí você diz, mas isso era Jesus. Aí onde está o problema? E quem é você? Porque a gente foi elevado a irmão de Jesus. A gente foi elevado a filho de Deus. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Oh, aleluia, você é mais do que o que você pensa, meu irmão. Fica comigo, eu ouvi isso, eu gostei dessa informação e eu vou te passar. Eu não lembro bem da fonte, eu ouvi de um ministro, ele falando de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, em uma universidade, e esta pesquisa, ela tinha o objetivo de ver o desenvolvimento, né? E começaram esse estudo com um grupo de crianças, de aproximadamente 5.000 crianças. E eles avaliaram nessa idade aí de 4 a 5 anos. E eles perceberam que nessa idade, uma grande maioria, 80% daquele grupo, mostrava ou demonstrava um alto coeficiente de inteligência, um QI alto. Todos se mostravam capazes. E registraram e esperaram passar 5 anos. Depois de 5 anos, aquele mesmo grupo foi colocado em teste. E agora, 5 anos depois, aquelas mesmas crianças, agora com 10 anos, eles já tinham perdido um pouco, e agora só um grupo de 40% continuava evidenciando aquele alto índice de capacidade intelectual. Deixou passar mais 5 anos, quando eram adolescentes, 15 anos, repetiram o teste. E agora, só 10 a 12% daquele grupo continuava persistindo em evidenciar um coeficiente de inteligência alto. E aquele grupo concluiu o estudo assim, presta atenção. O estudo foi concluído com essa declaração: ser incapaz é uma coisa que se aprende. Olha que coisa. Porque da forma que a gente vem para o sucesso, a gente vem para a conquista, a gente vem para desfrutar. Agora, a gente é exposto num mundo que está poluído de ataques de Satanás, que tem como alvo desmantelar a nossa vida. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, aquelas criancinhas, e até eu destaco, olha a criança nessa fase, de 4 a 5 anos, elas não foram atingidas ainda por complexo, a diferença social não abala elas, elas só querem ser coisa grande, médico, engenheiro, não quer coisa pequena não, super-herói, amém? Porque elas estão lá, né, livres, elas ainda não foram maculadas, Satanás ainda não conseguiu cegar os olhos do entendimento, mas ao ponto que vai crescendo os bullies. Ô, voz feia. Aí você dá um passo atrás. Ah, teu cabelo. Ah, tua família. E você começa a ser imposto, ser colocado num ambiente de ataques. E aquela capacidade antes lá, limpa, pronta para ser como Deus pensou a teu respeito, começa a ser atropelada. E tem muitas pessoas afundadas num comportamento retraído, tímido, pensando que foi a personalidade que Deus elegeu para você. Você está comigo? Tem uma deturpação aí, meu irmão, tem um roubo aí. Mas glória a Deus pelo Evangelho. O Evangelho pode chegar em qualquer fase da nossa vida e operar uma salvação, uma transformação, pode restaurar a vista.
olhos para ver, iluminados os olhos do entendimento para saber a esperança do chamamento. De maneira que você vai deixar de lado as mentiras a teu respeito, que você é incapaz, que você é pobre, que você é feio. Eu tenho uma teoria, é minha mesmo. Ser bonito demais é um problema, não queira não. É difícil até de se locomover, queira não. Você é exposto a muita tentação, é bom na média. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está na média aí. Diga para ela, você está bem. Às vezes, pessoas são tiradas, né, do páreo. Tem pessoas vivendo essa dor de ser feio. O que é isso, gente? Amém. Não deixa o diabo te enganar com isso, não. Você é bom demais. Oh, aleluia. Deus tem muita expectativa naquilo que Ele sabe que você é e que você pode. Você só está enganado. Você está comigo? Você deixou essas informações macular a tua capacidade. Tem pessoas mergulhadas nessa opressão. Mas o Evangelho é libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A unção pode despedaçar esse jugo e você sair fora para viver uma vida plena. Independente de quem você é, como você é. Só em crer em Deus, que tem interesse de te aperfeiçoar. Tem um texto na Bíblia que demonstra a justiça de Deus. Diz assim, que Deus dá mais honra ao que tinha menos para ter igualdade. Olha. Está vendo como Deus trabalha para elevar a gente? Então, se você foi pego muito lá embaixo, pode ter certeza, tem muita graça disponível para te levantar. Tem muita ajuda de Deus para te levantar, para você ficar. Tem muita gente que desistiu dos sonhos por causa dessa mentira. Que você não é capaz, que você não pode, que você não foi escolhido para isso. Hoje eu estou te apresentando o Evangelho. Por Deus, no plano que Ele tem para você, Ele está disposto a usar o que for necessário para te aperfeiçoar, para te elevar até a perfeita varonilidade. Ou seja, você chegar a ser pleno naquilo que Ele imaginou para você. Não é nem o que você pensa para você, é o que Ele imaginou para você. Olha o texto que Deus me inspirou para trazer aqui hoje à noite. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Acredito que é conhecido já de alguns. Que diz assim: eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Olha que coisa maravilhosa. Para dar o fim que desejais. Da parte de Deus, os pensamentos que Ele tem são pensamentos de paz. O que é paz? Shalom, algo completo, bem-estar, saúde, prosperidade. Esses são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Não de mal. Na verdade, Jesus teve a oportunidade de fazer essa oração dizendo: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu não peço que tire eles do mundo, mas livra eles do mal. Deus não tem mal previsto para você. O mal que existe no mundo, ele pode ser resistido. Resiste firme na fé e você vai prevalecer, ele vai fugir. Mas só fazemos isso se não estivermos enganados. Tem pessoas se sujeitando a condições de vida que Deus não imaginou para elas. Tem pessoas vivendo limitações que Deus não determinou para elas. Elas estão vivendo uma consequência dessa obra do inimigo das nossas almas, que tem em vista roubar, matar e destruir. Mas glória a Deus, que da parte de Deus Ele quer que você tenha vida e tenha ela
plena, abundante, além da conta. Você está comigo? Então, graças a Deus, esses são os planos de Deus, planos de paz. Agora entra a nossa responsabilidade de crer, né? Porque a gente precisa eleger essa parceria com Deus. Eu tenho percebido, e até aquele livro, né, de Rick Renner, que diz como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco, ele traz algumas abordagens, né, de situações nas quais a gente tem visto dessa operação, né, do engano, do erro, com essa intenção mesmo, né, de oprimir, tirando pessoas dessa liberdade de avançar, de prosseguir para aquilo que Deus tem como plano, como propósito. Tem um inimigo interessado em inverter as coisas para manter a gente prisioneiro. Mas graças a Deus que existe um Deus que entrou nessa batalha por nós. Aleluia! E Ele é maior. Maior é o que está ao nosso favor do que aquele que está contra. Tem tudo para você vencer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: tem tudo para você vencer. Aleluia. Podemos deixar a verdade de Deus ter a nossa atenção. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Sair dessa limitação. Queria te levar para outro texto. Tem me chamado a atenção isso aqui. É Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 41. Lucas 19, 41, diz assim: quando ia chegando a cidade, vendo a cidade, chorou. Jesus chorou. Você já se perguntou qual a razão desse choro? A gente, às vezes, precisa ficar mais detalhista. Jesus chorou. Por que chorou? Estava emotivo? Olha a razão dele ter chorado. Chorava e dizia: esse aqui é um lamento. Se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz. O que Jesus está chorando aqui? A falta de conhecimento das pessoas. Por não conhecer, elas estavam se expondo a um tipo de sofrimento desnecessário. E Jesus chorou por ver aquela condição e disse: se conheceras por ti mesmo. Presta atenção, que o conhecimento não pode ser coletivo. A religiosidade faz com que a gente descanse no ministro que nos assiste. Às vezes pessoas dizem: a minha igreja é uma bênção, o meu pastor conhece muito. E você vive tranquilo, porque você está ligado a esse grupo. Mas Jesus está dizendo que você precisa conhecer por você mesmo. Porque quem precisa resistir sobre a tua vida é você. Nem Deus pode fazer por você se você não estiver em casa. Você está comigo? Ele disse: eu estou à porta e bato. Em que condição ele está na porta? Com toda a ajuda que você precisa. Com toda a provisão para manutenção. Mas ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ou seja, tem que ter alguém em casa. Você está em casa para tomar conta da sua própria vida? Tem que conhecer por você mesmo. Não é por intermédio do pastor que você vai ser abençoado. Eu ministrava nessa manhã e eu falei hoje: o que Deus tem para fazer na tua vida, Ele depende de você. É por isso que muitas vezes não está acontecendo, porque você não tem chegado com a sua parte.
O que Deus tem, o plano glorioso, eu te asseguro aqui. Vamos viver muito, amém? Amém. E se eu puder voltar aqui daqui a 10 anos para te ouvir. Para você ver a veracidade dessas palavras. Se você fizer a sua parte, o que Deus é capaz de fazer a teu favor. O plano de paz vai te deixar muito feliz, muito realizado. Outra coisa que eu falei nesta manhã, Deus não trabalha com pessoas desanimadas. A religião nos ensinou que quanto mais cabisbaixo você está, mais demonstração de humildade você representa e mais atrai a atenção de Deus. Mentira. Então tem pessoas que dizem assim, a coisa está ruim, mas vou deixar ela ficar bem grave. Eu vou inflamar, que quando eu estiver bem inflamado, eu vou para a igreja chamar a atenção de Deus. Ei, Deus não se move. O que chama a atenção de Deus é fé. Você está comigo? Tem uma história, né, na Bíblia de uma viúva que Deus interviu na vida dela. E é interessante, né, porque não era uma viúva, era uma mulher. Ela era rica. E ela teve a sensibilidade, ela era piedosa, ela acolheu, né, o princípio do envolvimento, da generosidade. E ela viu o homem de Deus, o profeta, ele passava, e ela disse para o marido, sempre esse homem de Deus passa aqui pela nossa casa. Vamos fazer para ele um quarto? E disse que fez um quarto, colocou lá uma cama, uma mesa e uma cadeira. Os detalhes chamam a atenção, porque foi uma coisa assim, com excelência. E quando ele passar aqui, a gente convida ele para descansar. E assim eles fizeram. E quando ele estava lá desfrutando e vendo que casal bondoso, aí chamou o moço. Disse, pergunta para eles o que a gente pode fazer em retribuição. Se a gente pode falar em favor deles para o rei, já que o profeta tinha acesso. Aí foi para eles. Qual foi a resposta que eles obtiveram? Não, os teus servos não precisam de nada, não. Os teus servos são bem supridos. Mas Deus, que conhece a profundeza do coração, trouxe à tona um desejo secreto. E Deus disse, através do profeta, eu vejo que tu andas sem filhos. E parece que aquela mulher já tinha decidido enterrar esse sonho, porque ela foi enganada que isso era impossível. Ela disse, eu acho que ela disse assim, não toca nisso não mexe nisso não, isso já está resolvido. Mas Deus é insistente. E o profeta disse, quando eu voltar daqui a 1 ano, tu vai estar amamentando. Oh, aleluia! Um Deus restaurando. Aí, esse menino cresce, já numa idadezinha talvez de 8 anos ali, acompanhando o pai, senta um andor e morre. Está comigo? E morre. E aquela mãe viu aquilo, e ela disse, não foi eu que inventei isso, quem inventou isso foi Deus. Então ele vai resolver. Pediu ao marido para colocar um animal para ela ir, foi até o profeta. Quando o profeta viu, disse, é aquela mulher. Mandou o moço, vai lá perguntar alguma coisa. E o moço perguntou para ela, vai tudo bem? Qual foi a resposta dela? Vai tudo bem. Você percebe que Deus não se associa com alguém desanimado? Vai tudo bem. Tem um menino morto lá em casa, mas vai tudo bem. Oh, aleluia. Porque quando a gente sabe que Deus está conosco, sabe que haverá justiça ao nosso favor. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, meu irmão, mas não vai ser a tua necessidade no sentido de fraqueza, né, que vai chamar a atenção de Deus. Vai ser a tua força, vai ser a tua ousadia. Vai ser esse posicionamento de confiança que vai atrair a atenção de Deus. Queria que você abrisse em 2 Crônicas. 2 Crônicas. Estão comigo? Você precisa dar a Deus a oportunidade dele elevar você
a vida abundante que Ele pensou a teu respeito. Isso não é privilégio de alguns, é direito de todos. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Oh, aleluia! Para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Oh, aleluia! Fica comigo, Deus já é forte, mas quando alguém forte quer se mostrar forte, fica comigo. Quando alguém é forte, ele fica disfarçando, ele bota uma camisa, ele esconde. Mas quando alguém que é forte quer se mostrar forte, e eu te digo, Deus é amostrado. Está aqui na Bíblia. Ele quer se mostrar forte, em favor de quem? Daqueles cujo coração é totalmente dele. Então diz que os olhos de Deus estão procurando. Você não precisa fazer alarde para chamar a atenção de Deus, não. Ele está procurando, amém? Procurando corações. Será que ele identifica o teu bip? Os olhos do Senhor passando por toda a terra, procurando lugar para se manifestar forte. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que duvida não pode receber dessa ajuda de Deus. Por isso que você tem que tirar a sua vida dessas condições desfavoráveis. Você precisa administrar para que a tua vida esteja numa condição de ser percebida por Deus. Fé, essa é a tua parte. Você está comigo? Força. Essa necessidade de estar em pé. Tem um texto que eu queria ler com você, nós estamos indo para o encerramento. 1 Samuel, capítulo 30. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, observa. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul da cidade, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram cativos e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada. E as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não ter mais força para chorar. Eu te pergunto, isso é um problema grande? Demais. Eu acredito que ninguém aqui nunca passou por um problema desse, nem está passando agora. Chorou até não ter mais força para chorar. E se agrava mais. Versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa da sua família. Então tinha Davi como culpado. A gente não estava em casa por causa de tu. E agora tem aí nossas esposas e filhos sequestrados. E a nossa cidade, todos os nossos bens em cinzas. Eu te digo, isso é uma situação pesada demais. Mas a continuidade do versículo 6 diz: porém Davi Davi fez o quê? Se reanimou no Senhor. A gente só tem a história de Davi registrada. Ele como rei de Judá, como rei de Israel, pai de Salomão, porque ele se reanimou.
Ele poderia ter afundado aqui, ele poderia ter acabado aqui, porque o problema justificaria ele parar. Mas ele sabia, se Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, ele precisa de mim. Então eu preciso estar em pé. Então ele se reanimou. E é interessante que, olha, versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. Em outras palavras, vamos à igreja. Vamos à igreja. Então consultou Davi o Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-os, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Eu te pergunto, como foi a ajuda de Deus aqui, gente? Fica comigo, porque tem pessoas que estão esperando a ajuda de Deus por um endereço errado, um remetente errado. Como foi a ajuda de Deus? Diga, palavras. É dessa forma que Deus vai te ajudar na tua necessidade. Palavras. Mas você quer uma tremedeira, você quer um arrepio, você quer um sonho, você quer alguém fazendo. Não, Deus vai te ajudar com palavras. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Deus tem trabalhado para te alcançar com palavras, mas Ele precisa te encontrar reanimado. Perseguirei, Senhor, os meus alvos, perseguirei o plano que você tem na minha vida. Tem pessoas que desistem de uma falência e depois passam a ser mendigo. Falência não é um ponto final. A gente tem Deus. É recomeçar. Tudo você vai obter, vai ter de volta. Partiu, pois, Davi, né, motivado com aquela palavra, com 600 homens, e perseguiram, conseguiram ter de volta, e no versículo 18 diz assim, Davi salvou tudo, quanto haviam tomado os amalequitas, e também salvou as mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem o despojo dado dos que lhes haviam tornado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi das ovelhas e o gado que levaram diante de Davi e dizia, esse é o despojo. Ou seja, não só trouxe o que pertencia, mas se lhe acrescentou. Ei, se você souber lidar com os momentos difíceis, você vai ser elevado para outro nível. Você não só vai voltar ao que era, mas você vai voltar qualificado para um nível maior. Mas Deus precisa encontrar você animado. Tem jeito. Não é o fim. Vai dar certo. Você está comigo? Volta lá em Lucas 19 e vamos finalizar. Olha, Jesus chorou. E diz que ele chorou porque se você conhecesse por você mesmo. Versículo 43. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. Às vezes tem pessoas que elas estão vivendo esse aperto, todos os lados. 44, e arrastarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Olha o porquê. Porque não reconheceste, não soubesse aproveitar o quê? A oportunidade da visitação de Deus. Oh, aleluia. Por que tanta dificuldade? Por que tanto sofrimento? Porque não soube aproveitar a oportunidade da visitação de Deus.
dessa tentativa de Deus de ter a nossa atenção, de esperar da gente uma resposta, e a gente prefere ficar nesse costume religioso de estar curtindo a derrota. Você está comigo? Desenvolvendo uma tristeza, pensando, não é possível que Deus não me veja. Ei, não vai ser tua tristeza que vai chamar a atenção de Deus. Amém. Não vai ser tua postura cabisbaixa que vai chamar a atenção de Deus. Deus não trabalha com pessoas desanimadas. Ele está pronto a dar força ao cansado, para que você reanime. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa reanimar. Oh, aleluia. Deus faz isso através da palavra dele. Ele faz isso através do Espírito. Nós estamos num ambiente onde a graça de Deus promove força. Você está comigo? Deus precisa te encontrar em pé. E quem faz essa administração é você mesmo. É você que toma essa decisão. É você que se posiciona. É você que resolve. Então você hoje tem a oportunidade de botar um ponto final nessa ladeira. O diabo foi responsável pela consequência, mas você está sendo responsável pelo comportamento. Você precisa se levantar. 27 anos. Haverá continuidade. Essa visão, Deus vai insistir. O que é 27 anos? 27 anos da insistência de Deus com Cubica. Disponibilizando essas ferramentas com o objetivo de te aperfeiçoar. Ei. Ninguém aqui foi chamado para ser derrotado. Você é bom demais naquilo para o qual Deus te chamou. Ei, nem todo mundo faz a mesma coisa. Para desse comparativo. Porque eu não sou mão, não sou do corpo. Porque eu não sou ministro, não sou do corpo. Porque eu não sou do louvor, eu não tenho importância. Porque eu não faço parte do ministério de púlpito, eu não sou importante. Mentira de Satanás. Você é bom demais naquilo para o qual Deus te chamou. Aleluia. Eu tenho uma declaração que é assim: você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou, que outra pessoa, para te substituir, teria muito trabalho. Quando você só precisa ser espontaneamente. O problema é que você não reconhece o que você é. Você quer ser o que os outros são. E você não consegue ser o que o outro é, porque você não tem os equipamentos. Mas naquilo para o qual Deus te chamou, você é bom demais. Oh, aleluia! Por que não deixar Deus ter essa liberdade? A Bíblia diz lá em Romanos, falando sobre o corpo, ele diz aquele que preside, aquele que ensina, aquele que... Deixa eu ler para você, para não fugir as palavras direitinho. Romanos 12, vai lá. E eu vou te premiar encerrando. Você está comigo? Romanos capítulo 12. Diz assim: tendo, porém, diferentes dons. Diga, diferentes. Não fazemos as mesmas coisas. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. Você percebe que para cada um requer mesmo essa diligência em administrar o que recebeu da parte de Deus? O que contribui? O dom da contribuição. Talvez você diga, engraçado, sobra logo esse para mim. Você não sabe o poder desse dom aqui. Se você tiver ele e você não quiser, faça uma transferência para mim, dizendo: Senhor, eu transfiro esse dom para o pastor João. Porque você não sabe o que esse dom carrega.
Você sabe que as pessoas que possuem esse chamado da contribuição são pessoas escolhidas por Deus para prosperar de uma forma abundante, porque Deus vê ele como uma central de distribuição. Eu dou para tu e tu distribui. Um exemplo disso, José do Egito, ele tinha o dom da contribuição. Habilidade, uma inteligência, uma capacidade. De onde veio aquilo? De Deus. E Deus já dava a ele sonhos, né? Desde o começo, o que Deus queria fazer é iluminar os olhos do entendimento de José. Ei, tu vai ser grande. Não aceita ser pequeno, não. E olha que ele teve chance de pensar ser pequeno, porque ele foi preso e foi empregado doméstico. Você está comigo? E não era secretário do lar, não. Era escravo mesmo. Eu digo, a vida dele impôs, né, essa cultura de Satanás cegar os olhos do entendimento e dizer, tu não vai dar para nada. Tu vai ser serviçal a vida toda. Mas Deus se antecipou. Quando ele era pequenininho, Deus já dava sonhos para ele. E os sonhos eram, os feixes dos irmãos se dobravam para ele. Deus estava dizendo, tu vai ser grande. Depois outro sonho, a lua, o sol e as estrelas, fazendo reverência a ele. Deus estava dizendo, tu vai ser grande. Será se você deixa Deus te convencer que você vai ser grande? Que você vai ser bom demais naquilo para o qual Deus te chamou, que você vai ser uma influência na sua área, você vai ser sal na terra e luz no mundo. A habilidade lá, porque Deus tinha isso determinado. Dá a ele um plano para administrar os recursos, ter isso em reserva, para que com isso Deus pudesse salvar o mundo antigo da destruição. Agora fica comigo aqui. Se José tivesse essa mentalidade religiosa, e ele dissesse assim, eu não quero muito não, eu só quero um pouco para mim e para a minha família. Parece humildade, não parece? Tem muitas pessoas, sim, acovardando de não querer ser quem Deus chamou. Justificando, eu sou humilde, eu não quero muito não. Mas se Deus precisar que você tenha muito, para o objetivo que Ele queira fazer através de você. Isso é covardia, não é humildade. Eu não quero ter muito não, tendo um pouquinho para mim, para a minha família, eu estou satisfeito. Graças a Deus que ele entendeu. Eu preciso me deixar Deus levantar em lugares altos, para que através de mim Ele possa socorrer outros. Esse é o dom da contribuição. Você quer agora? Se Deus te levantou para ser uma bênção com recursos, não é para você ser uma represa, é para você ser um rio e poder favorecer aqueles que Deus quer alcançar. Mas fala também o que preside com diligência e o que exerce misericórdia. Olha que não fica ninguém de fora. Queira deixar o seu dom em operação. Se você não tem nenhuma função na igreja, chegue mais cedo na igreja e anteceda os diáconos. E fique sorrindo para as pessoas e dizendo para elas, sejam bem-vindas. Ou entre na igreja mais cedo e deixe Deus te guiar a ficar próximo a pessoas. Bate nela e diz, tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? E deixa Deus te usar. Logo, logo, tua agenda vai estar cheia e você vai dizer, pastor, vim para um aconselhamento, eu sou sobrecarregado com tanta coisa. Porque você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou. Não deixe o teu dom enterrado. Não tire o teu dom da mesa de trabalho. Queira ser útil ao teu possuidor. Levanta a tua mão, Pai, no nome de Jesus. Ouvimos a tua palavra, Pai, nós acreditamos. A tua boa vontade, o teu bom propósito, o teu plano de paz e não de mal. Todas estas pessoas, hoje elas vivem condições diferentes. Alguns ainda estão sofrendo essa ação do inimigo de limitar, principalmente no entendimento,
Mas a minha oração é que a unção que despedaça o jugo restaure a vista destas pessoas. Eu oro por iluminação e que venha sobre cada um uma ousadia para responder o teu plano e o teu propósito. Sim, a tua vontade, ela é boa, é agradável, ela é perfeita. Eu abençoo, eu declaro paz, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, obrigado. Aleluia. 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 Eu acho que é aquele choro que Jesus, ao olhar para aquela condição, e o lamento, se vocês soubessem por você mesmo o que compete a você. Quantas pessoas fora do propósito, sofrendo uma solidão desnecessária, carregando um peso, pensamentos negativos, uma educação para o fracasso, trazendo essa sobrecarga dia após dia, ficando pesado. Ei, Deus já interviu no teu caminho. Ele, por várias tentativas de parar você nesse destino destrutivo, Ele tem a esperança de te alcançar, despertando. E eu vejo que pessoas estão recebendo um toque, né, é um start, é um rema da parte de Deus. Oh, aleluia. Tem pessoas aqui que desistiram de investir na vida, estudo, profissão, e estão vivendo apenas para escapar. Não é isso que Deus tem para você. Você carrega um potencial de realizar coisas grandes. Essa mácula idealizada por Satanás para te alcançar e tirar o teu potencial, que veio por acidentes, circunstâncias que sobrevieram à tua vida. É o medo que Satanás tem de você ser livre e ser o que Deus lhe chamou para ser. Se você soubesse por você mesmo o que compete ao teu destino. Eu declaro em nome de Jesus uma ousadia vindo sobre essa igreja, sendo ousados para se deixar levar para o que é perfeito. Não queira ser mediano quando Deus te chamou para ser espetacular, extraordinário, além do normal, além do comum. Isso não tem a ver com a filiação ou a origem familiar. Isso tem a ver com quem você é em Cristo. Filho de Deus, você tem outra natureza, outra performance, outra genética, outra influência familiar. Não se deixe estar limitado. Deus está despertando você para querer ser. E eu proclamo libertação. Eu declaro que essa ação demoníaca que tinha prendido o seu entendimento com essa mentalidade pequena, limitada, eu declaro agora quebrada, desfeita, anulada em o nome de Jesus. Eu proclamo: seja livre. Pega a sua liberdade. Seja livre. Seja livre. Habilidade, capacidade,
nessa condição de ser isso mesmo até o final da sua vida, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, levante a cabeça, persevere. Essa oportunidade pode não vir amanhã, pode não vir daqui a um ano, não importa com o tempo. Seja próspero como é próspera a tua alma. Se você crescer por dentro, o crescimento é obrigado a se manifestar por fora. O crescimento de fora não é tua responsabilidade, mas o crescimento de dentro é. Se você crescer por dentro, essa vidinha não vai te caber. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu ouvi uma coisa interessante. Lá no Nordeste tem muito. Cobras, às vezes naquelas casas que ainda tem telhado, principalmente na zona rural, é muito comum vocês encontrar a casca da cobra. A casca da cobra. Fica o mesmo formato dela, só que não tem cobra dentro, é só a casquinha. E por que aquilo? Eu ouvi, não sei, eu ouvi de um terceiro. Diz que aquela casca dela, aquela pele dela, ela não se desenvolve. Então ela está crescendo e a casca não cresce. Então para ela poder dar continuidade à vida dela, ela tem que abandonar aquela casca e deixar a outra se desenvolver. E também me disseram que a abertura daquela casca começa pela cabeça. Olha, a abertura começa pela cabeça. Quando ela identifica essa casca não me cabe mais, ela começa a passar por lugares apertados. Ela começa a passar por lugares apertados, para que aquela casca fique para trás e ela tenha liberdade de continuar crescendo. Tem condições que não cabe mais você, meu irmão. Você é bom demais para estar limitado. Deus tem um plano maravilhoso, glorioso, para você ficar debaixo dessa limitação. Ei, lugares apertados, muitas vezes é só uma oportunidade de você deixar essa casca velha. Encorajamento de avançar para o plano e propósito que Deus tem na tua vida. Deus tem em vista que você melhore. Deus tem em vista que você melhore. Tenha algo aqui nesse ambiente que está disponível, que vai ser aquele start que vai dizer: começou. Quando começa as ações de Deus, fica comigo, cheguei no meu tempo. Jó, a Bíblia diz que Jó passou por aquele problema e Deus mudou o destino, ou o cativeiro, ou a condição de Jó. E talvez você pense que foi assim: está mudado, e tudo estava lá mudado. Não, foi um processo, mudou. Sabe qual foi a primeira sinalização quando aquela chave virou? Foram os amigos que disseram: vamos dar um presente a Jó. Começaram com um presente. Deus restituindo tudo que ele perdeu. Mas uma vez que a chave virou, aquilo se tornou uma rotina. Sempre uma coisa nova acontecendo, sempre uma coisa boa, sempre uma intervenção, sempre uma ajuda, sempre uma abertura. Um processo começa. Quando a chave vira, o céu te visita diariamente. A provisão sejam abençoados da Vou voltar daqui a 10 anos. Quero ouvir os testemunhos daquilo que Deus fará nessa próxima década. Você vai estar lá. Se você está aqui hoje, quero fazer um convite. Se você está aqui hoje e não entregou sua vida e deseja fazer, quero orar por ti. Tem alguém que deseja entregar sua vida, nascer de novo? Não é comum para uma pessoa não crente estar na igreja domingo à noite. Se você está, eu digo: Deus pegou tua atenção. Tua vinda aqui já é uma sinalização que Deus está agindo. Só falta você complementar.
Se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Tem alguém que deseja? Deus te abençoe. Vem aqui, meu irmão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você é um daqueles que daqui a 10 anos vai ter um testemunho poderoso para contar. De onde Deus vai te levantar e para onde Deus vai te levar. Em o nome de Jesus. Tem mais alguém que está aqui ou afastado e quer se voltar hoje? Vem aqui, bem rápido. Como é teu nome? Nildo. Pai, no nome de Jesus, obrigado por Nildo ter sido atraído. E hoje ele chegou aqui de uma forma tão poderosa que você não alcançou. Eu te agradeço pelo plano poderoso sobre a vida dele. Nós declaramos paz no seu caminho, e ele sendo ajudado em tudo aquilo que ele precisa. Em o nome de Jesus. Amém. Fica com esse irmão aqui, vai. Veio alguém que já é crente, não é batizado no Espírito Santo, e você deseja receber o batismo, revestimento de poder? Levanta a mão. Ou você está aqui, se encontra enfermo, algum problema de enfermidade, deseja receber oração para cura? Fique em pé. Estão todos passados em revista. Obrigado, pastor.